Passo a passo, como instalar o robô Trader Price Action no gráfico do MT5 e carregar um setup. Olá pessoal, tudo bem? Marcos aqui novamente do canal Tech Marcos Trades Automáticos, trazendo mais um novo vídeo para vocês. Pessoal, esse vídeo é a pedido, tá? Como eu sempre falo, quem tiver alguma sugestão de vídeo pode deixar aí nos comentários, que eu vou analisar a possibilidade de gravar o vídeo, tá bom? Então esse aqui é um pessoal que me pediu, né, como fazer o passo a passo de instalação de um robô. Eu vou dar o exemplo aqui como o robô Trader, o Price Action do Vilela, né, que é um robô bem popular aí na internet. E para quem não sabe, né, esse robô ele é gratuito, você pode baixar lá no site do Vilela mesmo, tá? Ou então, se você tem interesse em adquirir um setup pronto, como eu tenho aqui do Vilela, né, do robô do Vilela, do Price Action, precisamente são várias fórmulas, então eu tenho aqui na verdade um kit, né, são mais de 14 setups de Price Action, né, com várias estratégias de operação, e aí você tem aí mais ou menos um acervo de estratégias para estar aí testando, né, qual seria o melhor perfil para você operar, tá bom? Então tem várias, tem fechamento de candle, tem operações de máxima e mínima, tem de tendência, tem de contra-tendência, então tem operações de média do candle, né, de 2 candles, e tem várias, não estou lembrando todos os nomes aqui, mas são várias estratégias, né, e você pode estar aí testando. Então, se você tiver interesse, né, em adquirir aí um kit de estratégias, né, que são fórmulas, na verdade, que é configurado dentro dos parâmetros do robô, né, já pronto com take profit, com stop loss, break-even, stop móvel, tudo que você precisa, horário também, você pode estabelecer um horário. A estratégia ela é pronta, tipo com um padrão assim, você pode estar ajustando conforme você quer. Às vezes você não gosta de operar com um stop muito longo, quer um stop mais curto, um take, né, um alvo mais longo, mais curto. Tudo isso você pode estar ajustando. Parâmetros do robô ele é aberto, né, para você fazer as configurações, tá bom? Mas não é uma obrigação, você não precisa comprar nada de mim. Simplesmente você pode ir direto no link, né, para baixar o robô, tá? E testar você mesmo, fazer as suas configurações, suas estratégias, né, e fazer o teste, tá bom? Então é só uma opção, né, que eu tenho aqui, caso a pessoa queira adquirir, você tem essa opção de estar adquirindo aí já uma estratégia pronta, né, um setup que você carrega já no robô e começa já operando, tá bom? Então vamos lá. Vamos direto ao assunto aqui do passo a passo, né? Então você tem aí o MetaTrader, já considero que você já baixou o MetaTrader 5, já instalou, né? E aí agora é só instalar o robô, né? Carregar o robô aqui para dentro, depois carregar a estratégia e dar um play aqui, clicar no botãozinho Algo Trade, né? Que é o botão que faz com que o robô ligue e desliga, né? Ele vermelhinho está desligado, verdinho fica ligado. Já vou deixar aqui ligado, já automaticamente. Então vamos lá, basicamente você tem que colocar o robô aqui dentro aqui dessa janela do navegador, tá? Para poder arrastar. Eu já tenho alguns robôs aqui, tá? Inclusive aqui no Advisors, né? Mas eu já até tenho o Price Action aqui dentro, porém eu vou copiar novamente, fazer o passo a passo para você entender como é que funciona. Eu sei que tem muita gente que já está acostumado com isso, tal, não é problema nenhum. Mas quem está iniciando, né, quer saber como é que se faz isso no passo a passo. Então, no princípio, você quando instala, né, o MetaTrader, não sei se você configurou essa barra aqui, essa barra é muito importante, tá? Você pode, se não tiver alguns dos comandos que tem aqui, tá? Tipo a caixa de ferramentas, o navegador, na janelinha de navegador aqui, ó, esses básicos aqui, você simplesmente, né, clica no botão direito do mouse, personalizar, aí você vai achar, né, essas ferramentas aqui dentro, ó, e você vai simplesmente inserir para cá, onde você vai poder, né, tá acessando aí então essas ferramentas, tá bom? Então se você caso não tenha alguma ferramenta aí, é só simplesmente simplesmente pegar aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo, né, pegar aqui janela de dados, bota inserir, ele já vai aparecer aqui, tá? Já apareceu aqui a janela de dados, tá?
Então é simplesmente assim, tá? Ó, janela de dados, fechar, ó, aqui janela de dados, tá? Clica, né, já aparece ali. Então é bem simples, tá? Caso você notar falta de alguma ferramenta aqui na barra de ferramentas aqui do MetaTrader, simplesmente você faz isso, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar então o robô, né, primeiramente para jogar aqui dentro. Como é que eu faço isso? Primeiramente eu vou lá na minha pasta onde eu baixei o robô, por exemplo, o robô ou eu baixei de um site ou eu baixei de algum e-mail, né, que eu recebi em anexo. Então eu baixei aqui para uma pasta minha. Por exemplo, eu tenho aqui, né, eu tenho aqui já algumas pastas com robô que eu baixo. Então aqui estratégia, né, do robô Price Action. Eu tenho já o robô aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Copiar o robô, clicar com o botão direito em cima do arquivo dele, copiar, tá? Já copiei, vou só simplesmente minimizar aqui e venho aqui, ó, no MetaTrader e vou aqui em arquivo, tá? Menu arquivo, abrir pasta de dados. Então você faz isso, né? Abrir pasta de dados, ele vai abrir aqui uma janela de dados, ó. Depois você vai na pasta MQL5, tá? Experts e Advisors, ou pode colocar aqui dentro de Experts mesmo. Alguns colocam aqui nessa pasta Advisor, você pode organizar da maneira que você achar melhor. Eu vou botar aqui então, né, já tem só 2 robôs aqui, eu vou botar aqui colar, tá? Botão direito do mouse, colar, e ele já me aparece aqui, ó, robô Price Action Vilela, já está dentro da pasta de dados aqui do MetaTrader. Vou fechar, tá? E agora sim, como é que eu faço agora para colocar o robô aqui no gráfico? Você vai na pastinha aqui do janela de navegador, essa amarelinha, tá? Vai consultor expert com o botão direito, vai em atualizar para aparecer ele aqui, tá? Senão não aparece, ó. Ele está aqui, mas não apareceu ainda. Então eu vou aqui com o botão direito, em cima do consultar expert, atualizar. Agora sim ele aparece, ó, robô Price Action Vilela. Aí simplesmente eu arrasto aqui para dentro ou dou 2 cliques, tá? Então ó, já aparece a janela para poder configurar, né? Tem a aba comum e a aba parâmetros de entrada. A aba comum você tem que deixar aqui, ó, permitir algo trade, essa caixinha tem que estar clicada. Tanto faz as duas, o principal é permitir algo trade, tá? Mas se quiser clicar nas duas não tem problema, tá? Fica as duas já ativadas. E depois na guia parâmetros de entrada, aí sim aqui você vai configurar o seu robô, tá? Como queira, né? Então aqui você tem a parte de operações aqui, né? Ó, operar invertido, né? Tempo gráfico, né? Que é deixar qualquer tempo que você escolher ali, ou assumir um tempo gráfico fixo aqui, 15 minutos, por exemplo. Ou você pode, eu gosto de deixar janela tempo corrente, porque aqui é no MetaTrader que eu vou estipular em que tempo que eu vou usar. Aí ele já deixa no tempo corrente que eu estiver usando no gráfico, tá bom? Então o ideal é deixar sempre padrão aqui. O restante aqui é você fazer a fórmula, né, do Price Action, né? Tanto de compra como de venda. Então essa parte aqui você tem que saber, né? Então a compra, né? Fechamento, compra. E essa parte aqui de venda também. Tem a parte de venda aqui, tá? Então o principal é esses 2 campos aqui, ó, compra e venda, tá? O restante são outras opções que você tem que ter um conhecimento um pouco mais, né, avançado. Mas o básico é isso aí, fazer a fórmula de compra, fórmula de venda. Já vem um basicão aqui, né, para você começar a operar, mas isso aqui não é tudo, né, para se fazer uma fórmula bem adequada, tá? Depois tem as entradas, né, você vai botar aqui o volume, que é o lote 00, no caso se for Forex é 001, tá? Mas se for Forex você tem que entender aqui a parte de pontuação. Pontos normalmente usa-se no mini índice, mini dólar. Forex você vai aqui, ó, Pips Forex, tá? Vai ter que configurar sempre para botar pontuação. Você tem que botar Pips Forex se for no caso do mercado Forex, tá? O restante é tudo básico, tá, pessoal? Aqui eu já tenho outros vídeos falando, né, de setups aí. Então aqui a parte de... Eu não vou me atrelar aqui porque na verdade esse não é a intenção, né, de configurar o robô, e sim de carregar o setup. Eu instalei o robô, agora eu vou instalar, carregar o setup já pronto. Ó, vou fazer aqui, ó, abrir, tá? Vou aqui em abrir e vou lá na minha estratégia, né? Já tem algumas aqui, mas eu vou lá na pasta onde eu baixei as estratégias. Vamos supor que você é um usuário, acabou de baixar as estratégias. Então você vai na pasta que você baixou as suas estratégias, junto com o robô lá, né? Então eu venho aqui, ó, tá nessa pasta,
eu tenho uma estratégia aqui, né, para um mini índice. Então tem que prestar bem atenção na nomenclatura do arquivo, né, aqui ó, set, né, setup, robô price action, win quer dizer mini índice, abertura e fechamento, M15, tá? Então isso aqui já vem nas instruções, a pessoa já vai entender. Aqui é para Forex, ó, setup, né, Vilela, price action, Forex, fechamento e abertura máxima de mínimas em H1. Aqui no caso do Forex é operar no gráfico de 1 hora, tá? E aqui mini índice, gráfico de 15 minutos. Como eu estou no MetaTrader 5 para mini índice, então eu vou carregar esse aqui, tá? O setup para mini índice. Então tá aqui, ó, vocês prestam atenção aqui que já apareceu a fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui já é uma fórmula de abertura e fechamento de candle, né? Ela está bem no padrão aqui de compra e fechamentos, tá? Então, lá no próprio site do Vilela tem lá, se eu não me engano, no YouTube dele, ele tem lá um entendimento básico lá de como é que se cria essas fórmulas, tá? Para quem tem interesse, pode ir lá, que lá tem isso sim. E aqui já está pronto, né? Então olha só como é que ficou legal aqui. Já apareceu as fórmulas aqui. Depois é a parte básica aqui de botar aqui o volume, né? Um contrato, 2 contratos, 10 contratos. Se for Forex é 001, 003, 005, 010, tá? Tem a parte de alvos, né? Que é a distância. Então tudo isso você vai pegando aí, ó, a distância do volume, no caso aqui também os break-even, né, o stop móvel, trail stop, como queira falar, né? E aqui o horário, né? O horário, né? Tem muitos campos que não é utilizado o setup, tá? O setup é um setup mais básico, só para utilizar praticamente a fórmula em si, tá? A fórmula já faz bastante coisa ali. E o restante é mais configuração de alvo, de stop, de take, break-even, né? Stop móvel. A parte aqui, ó, tem outras configurações que eu não utilizei, tá? Que é a parte de parciais, né? Saída ou entrada parcial, eu não utilizei esses comandos aqui do parâmetros, tá? Então, e aí eu utilizei aqui o horário, né, de 9h30 até meio-dia 30, até as 14h30 fecha todas as ordens se estiver aberta. Então o número mágico configurado está básico aqui de -1, ele assume, ele vai fazendo isso automático, né? Ou você pode estipular qualquer numeração aqui, tá? E pronto, dá um OK. E já está aqui, já está praticamente carregado o robô. Eu vou fechar essa aba aqui, tá? Eu gosto do gráfico bem mais amplo, então fecho aqui na caixinha. E aqui já está ele tem um painelzinho, né? O Price Action tem esse painelzinho aqui, ó, básico aqui para te ver. Mas não precisa depender desse painel. A gente tem a caixa de entrada aqui, né? A caixa de ferramenta, que você verifica aqui as entradas, os lucros, né? A parte de percentual, tudo aqui. O horário de abertura e fechamento aqui que foi feito, tá? O número de contrato, se foi compra, se foi venda, que ativo está sendo operado, a data, a hora de entrada, então está tudo registrado aqui, né? E tem a parte, isso aqui é a parte de histórico, e tem a parte de negociação também aqui, né? Tá? Então é bem legal aqui, está mostrando todas as informações precisas que você precisa, tá? Então tá aí, pessoal, carregado aqui o robô, carregado a estratégia, e agora é só clicar aqui no botão Algo Trade para ele ficar ativo. Lembrando, tá? O ícone do robô aqui, ó, ele tem que ficar azul. Quando ele está azul, significa que ele está ativo, pronto para operar. Aí, claro, dependendo do horário que você configurou lá, ele vai operar das 9 até as 14 horas, até as 18 horas, né? Tudo depende do horário de configuração, tá? Então, isso aí depende da configuração mesmo. Então, tá certo. Então acho que é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o joinha, comenta aí, né? Vê se você tem alguma sugestão de vídeo, tá bom? Então é isso. Deixei o WhatsApp aberto. Complicado. Então, pessoal, vou ficando por aqui, né? Se você tem interesse em adquirir uma estratégia pronta, né, de Price Action e do Vilela, pode ir nos links que tem na descrição do vídeo e ver mais informações, tá bom? Então, um grande abraço a todos, sucesso e até o próximo vídeo.